Shalom, shalom, sedentos e famintos pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma live com uma palavra poderosa diretamente do trono de Deus, né? Hoje eu quero que você participe aqui com a gente, mas antes de nós começarmos aqui a nossa live, eu quero orar por você, porque tudo que nós fazemos depende de nós orarmos e pedirmos a Deus para que o Deus dos céus ele possa estar nos ajudando nessa hora a receber a revelação, a palavra, aquilo que ele quer falar com a gente, o que ele quer da gente. Então eu convido você nesse momento a fazer uma reverência ao Senhor, à sua santidade, e fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Tu, Senhor, tem todo o poder. Não há outro Deus como Tu, Senhor. Tu estás assentado sobre o trono de majestade, de glória. Meu Deus, agora, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ensina-nos, Senhor, a vencer todas as dificuldades e a tirar todas as dúvidas que nós temos, ó Deus, a respeito da Tua palavra, a respeito, Senhor, da oração, da revelação. Senhor, ensina-nos, Senhor, no Teu caminho, para que nós possamos ser usados por Ti e receber as Suas mensagens diretamente do trono de Deus, do Teu trono, Senhor. Meu Pai, eu entrego cada pessoa que está me assistindo nesse momento, agora, e cada pessoa que ainda vai assistir esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Povo de Deus, olha, esse vídeo aqui é um vídeo muito bom, tá? Muito forte, fala sobre algo muito poderoso, tá bom? Que é a revelação, né? Nós vamos estar falando para você que tem dúvida, ou você que nunca recebeu uma revelação da parte de Deus, como que você vai fazer para que você possa receber uma revelação da parte do Senhor, para que você possa, de repente, ser tocado pelo Senhor por sonho, por visão, por revelação, porque Deus, Ele envia a revelação na hora que você precisa saber que Ele está com você, na hora que você está passando por problemas, por dificuldades. Ele envia a sua palavra, Ele envia a revelação para que você possa saber que Ele está no controle. Essa é a questão. Você precisa saber que Deus está no controle. E eu quero convocar você a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 2, profeta Daniel, capítulo de número 2, tá? Para que a gente possa entender o que aconteceu com Daniel e como Daniel recebeu aquela revelação daquele sonho de Nabucodonosor que estava atormentando ele. Veja que aqui no capítulo 2, Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, tá? E ele não vai contar para ninguém. E você vai ver que os sábios daquela época, tá? Os sábios daquela época não podiam ter a revelação, porque ele também não queria contar o sonho. Imagina que alguém chega para você e fala assim: eu quero ver se você é de Deus, fala para mim o que está acontecendo na minha vida aqui agora, eu não vou falar nada para você. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele teve um sonho aqui, ó, no segundo ano do rei Nabucodonosor. Teve Nabucodonosor uns sonhos, e teve também o seu espírito perturbou-se e passou-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual sonho tinha sido. E eles vieram e apresentaram diante do rei. E o rei disse: tive um sonho
e para saber os sonhos, estão perturbado o meu espírito. Ele disse assim, e os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Mas olha o que vai acontecer. Respondeu, disse o rei aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizeres saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçados as vossas cabeças, serão feitas um turro. Mas se vós me declarares o sonho e a interpretação, receberei de mim presentes, dádivas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Então, o que aconteceu, povo de Deus? Para a gente entender como nós vamos receber uma revelação da parte de Deus, nós vamos falar de um profeta que ele teve muitas visões, muitos sonhos, mas não simplesmente porque Deus queria usar ele, sim, mas porque ele era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. A revelação, ela está ligada a uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem fiel ao Senhor. Ele sempre estava buscando com seus amigos Misael, Ananias e Azarias. Nesse momento, Daniel estava precisando desse dom espiritual, precisando que Deus falasse com ele e que mostrasse a ele aquilo que ninguém poderia saber, porque nem Nabucodonosor, ele vai dizer que o sonho escapou da mente dele, mas ele queria saber o sonho, queria saber a interpretação, porque ele ficou perturbado por causa daquela visão que ele teve durante a noite, aquele sonho. O sonho é uma visão, né? Então ele queria a revelação, mas só que aqueles homens instruídos da Babilônia, os caldeus, eles não puderam resolver aquela questão. Também Daniel estava ali presente. E quando Nabucodonosor, ele está tão atormentado que ele diz que se aquelas pessoas, ninguém pudesse revelar o sonho que ele teve, ele disse que ele iria estar matando, acabando com a vida de todos eles, inclusive de Daniel, né? E Daniel, ele ficou com um grande temor dentro do teu coração pela sua própria vida. Então tudo dependia de Deus falar com Daniel. Ele sabia que o Deus que apareceu em sonho para José, que apareceu em sonho para Jacó, mostrando a escada, o Deus que falou com Abraão no Egito, o Deus, ele poderia novamente trazer uma revelação e resolver aquele problema, porque ele estava com um perigo iminente de morte. Deus, quando ele tem um propósito na sua vida e você está diante de um problema, ele vai enviar uma revelação para você, para que você possa acalmar o seu coração e ter a certeza de que ele está no controle, de que você não está sozinho. Então preste bastante atenção. O que Daniel fez para obter a revelação? Nós vamos entender isso. Ele estava com medo de morrer. O rei disse: se ninguém puder revelar esse sonho, se ninguém puder me ajudar, eu vou mandar matar todo mundo. Ele diz: e eu vou fazer com que a cabeça de vocês venha se transformar num monturro. Mas se, no versículo 6, me declarares o sonho, me dá a revelação, a sua interpretação, receberei de mim presente, dádivas e grande honra, porquanto declara-me o sonho e a interpretação. Então, às vezes, tem pessoas na sua casa, tem pessoas, você que é um profeta de Deus, um pastor, um homem de Deus que quer receber esse dom, pessoas que vêm até você com um problema. Às vezes acontece e as pessoas muitas vezes não entendem, né? Eu sei que o pastor, o profeta, você deve ter uma vida de oração,
Mas às vezes as pessoas dizem, pastor, ora pela minha família e logo depois já pergunta o que o senhor está vendo. Não é dessa forma. Eu quero que você entenda que Daniel, ele logo que ele recebeu essa mensagem do rei, que ele estava ali presente, ouvindo que a própria vida dele, dos amigos dele estariam em risco se caso ele não interpretasse aquele sonho. O que ele vai fazer? Presta bastante atenção. O que ele vai fazer para alcançar de Deus a revelação? Ele vai no versículo 16. Então, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Então veja que logo de cara, né, a revelação não vem, tá? Não vem. Ele precisou pedir um tempo, mas para quê? Para ele esperar Deus responder? Sim, mas ele pediu um tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Mas esse tempo que ele pediu foi um tempo para que ele pudesse orar a Deus, clamar a Deus. Ele foi com a intenção, ele foi para casa com a intenção de orar, de buscar a presença dele. Não foi com a intenção de ficar perdendo tempo com filme, né, com distrações, com coisas desse mundo. Ele pediu um tempo para Nabucodonosor para que ele pudesse ir para casa. E aí ele não foi só a oração dele, que muita gente fala sobre a interpretação do sonho, mas por que aconteceu essa interpretação do sonho? Ele pediu um tempo para o rei, e aí logo ele foi correndo e contou para os seus amigos de oração. Ele disse, ei Daniel, pediu ao rei um tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. E o para que ele foi fazer isso? Presta bastante atenção. Você que precisa de uma revelação, como uma revelação vai entrar na tua vida? Primeiro, você vai ter que ir até pessoas que também gostam de orar. Se você quer que Deus ele dê uma resposta para você, você precisa orar. Mas veja que Daniel também ele foi orar, ele pediu um tempo. Mas ele foi para casa e foi falar com Misael, Ananias e Azarias, para que eles pudessem orar também. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 17, ele vai dizer, então Daniel foi para a sua casa, tá? E contou para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E aí ele vai dizer no versículo 18, para que pedissem, para que orassem, para que a misericórdia do Deus dos céus viesse e desse esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto da sábia da Babilônia. Então, eu quero que você entenda que ele era um homem de oração, mas não bastava ele ser um homem de oração. Se ele queria ter a revelação, ele agora precisaria também pedir a pessoas que gostam de oração, seus amigos, Misael, Ananias, Azarias, para que ele pudesse, junto com ele, orar, porque uma andorinha só não faz verão, uma brasazinha só, o fogo não vai se alastrar, não vai crescer. Você consegue entender? Um cordão de 2, 3, 4 dobras são mais difíceis de se arrebentar do que uma só. É importante você orar sozinho, é importante você orar no teu quarto com Deus. Ah, mas Deus já me responde muito. Mas eu quero que você entenda que a oração coletiva, a oração quando você ora com pessoas que gostam de orar, aí o Deus do céu, ele vai responder. Daniel, ele tinha os amigos dele de oração, aqueles que gostavam de orar também. Você veja que Misael, Ananias e Azarias, que é os tais Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes de demônios colocados por Nabucodonosor, né? Ali, mas o nome deles é Misael, Ananias e Azarias, também eram homens de oração, porque Deus livrou eles da fornalha de fogo ardente. E mais dessa vez agora, ele estava junto com Daniel, os quatro, Misael, Ananias, Azarias e Daniel, e formaram uma grande corrente de oração, orando
para que Daniel viesse, para que Deus viesse a dar a interpretação do sonho, tá? Ele diz aqui, ó, e Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia, tá, ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus amigos não perecessem com o resto da Babilônia. Então aí a Bíblia vai dizer que quando eles se uniram para orar, quando Daniel, Ananias, Misael, Azarias, homens de oração, tá o segredo de você se unir a homens e mulheres de oração, principalmente aqueles que carregam o manto da oração, o manto da unção. Ele vai dizer, no versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, tá? E Daniel louvou ao Deus do céu. E olha a oração que ele fez. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, presta bastante atenção. Se você está passando por uma situação e você quer uma revelação, você quer uma resposta de Deus para a sua vida, você vai ter que orar, você vai ter que buscar, você vai ter que renunciar. E você também vai ter que ir até homens de Deus que gostam de oração. De repente você tem na sua igreja pessoas que até oram ali nos cultos, mas não são pessoas que vivem uma vida de oração. E não é necessário que você, seu amigo, essa pessoa que gosta de oração, seja o seu pastor, seja algum irmão da tua igreja, porque às vezes você não vê isso, né? Porque a Bíblia mesmo fala que às vezes a resposta, o profeta na sua casa não tem honra, né? Mas os de fora veem que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa de oração. Então você precisa fazer isso. Você precisa se unir, literalmente, como o Daniel, ele se uniu. Muita gente fala sobre Daniel interpretar o sonho, mas ele não interpretou o sonho sozinho. Deus deu a visão para ele porque tinha Misael, Ananias e Azarias, 3 profetas, 3 homens de Deus, também sábios, preparados na palavra, orando, que gostam de orar, oraram. E de repente, de noite, Deus vai e dá a visão para Daniel através da oração. Eles passaram o dia em oração. Eles passaram um tempo em oração. Tem muita gente que critica. Se eu falar que a pessoa deve orar muito, as pessoas não, porque não precisa orar muito. Só você orar no teu quartinho, só você fazer aquilo ali, Deus já sabe, Deus já me abençoa. Não, Jesus, ele conta a parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer em oração. Então, se você quer uma revelação para viver uma vida extraordinária com Deus, uma vida diferente, eu convido você a orar comigo. Eu convido você, principalmente do Rio de Janeiro, a vir aqui participar no domingo conosco da oração das 9 horas da manhã, a consagração de manhã com os profetas, com as profetisas, com os sedentos e famintos pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a buscar de Deus a revelação para você saber qual é o seu chamado, para você saber ou para você receber aquilo que você quer receber de Deus, os dons espirituais, a unção, o poder de Deus sobre a sua vida. Porque o Pai, ele tem promessas sobre a sua vida, mas se você não se unir com pessoas ou com um homem de Deus que gosta de oração, que busca Deus, que se consagra, que tem uma vida no altar, você vai estar sempre precisando da revelação de outros, porque
porque que as pessoas precisam da revelação de outros, porque elas mesmo não buscam a Deus. A vontade de Deus era fazer uma nação sacerdotal, mas o povo não quis. Deus escolheu Moisés, e Deus falava com Moisés como fosse um amigo, porque Moisés era um homem que passava um tempo na presença de Deus. Ele também tinha família, ele também tinha filhos, mas ele renunciava a muitas coisas para pedir a orientação, a revelação, que a palavra de Deus, como Deus vai lá e dá os 10 mandamentos, a lei de Deus, ele dá a lei, não só os 10 mandamentos, ele dá muitas leis, como oferecer o sacrifício. Você vai ver no livro de Levíticos, né? Muitas coisas ali que devia ser feita, tudo Deus foi lá falando com Moisés, ensinando ele todas as coisas que ele precisava fazer para que ele pudesse servir ao Senhor e Deus falar com ele, e Deus falar com o povo, e Deus agir na vida do povo, agir na sua vida, trazendo a cura que você precisa, a libertação, trazendo para você os dons espirituais, a unção do Espírito Santo, o poder de Deus sobre a sua vida, porque Deus tem promessa para você. Mas só que sabe por que muita gente não vive? Porque tem muita gente que não toma posse da promessa. Então toma posse da tua promessa. Você vai ser sim uma pessoa curada pelo Espírito Santo de Deus. A cura já chegou na sua vida, vai chegar, ainda já chegou também. Se você tomar posse, a porta já se abriu. Promessas Deus tem para aqueles que buscam, para aqueles que gostam de oração, para aqueles que gostam de ter uma vida de oração. Não para aqueles que são preguiçosos. Os preguiçosos não receberão nada do Senhor, porque a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você deve ser uma pessoa ousada na presença do Senhor, buscar ao Senhor. Então eu convoco você a orar comigo. Se você é de outro estado, manda mensagem para mim no WhatsApp. Vamos fazer parte, você não vai pagar nada para você estar debaixo dessa cobertura de oração. Nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar. Eu quero que você ore por mim também, ore pelo meu ministério. Eu quero manter uma corrente de oração, intercedendo por vocês e vocês intercedendo por mim. E nós vendo a glória de Deus se manifestar no teu estado, na tua cidade. E aqui nessa cidade também. Porque no final, a glória do Senhor virá sobre a sua vida e você será levantado como uma diferença sobre essa terra. Você crê nisso? Então toma posse disso. Eu quero convidar você agora a receber do alto esta oração para que você possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, o Rei da Glória, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Meu Pai, tu és o Rei da Glória, tu és o bom pastor e nós precisamos do pastor. Nós somos tuas ovelhas, Senhor. Tem ovelhas aqui que estão precisando muito, Senhor, de uma capacitação. Tem ovelhas que estão fragilizadas, que estão doentes, que estão, meu Pai, na mão dos inimigos, velho. Tá vindo leão, tá vindo urso, tá vindo, meu Pai, para devorar esta ovelha, Pai. Meu Pai, para destruir essa família, Senhor, que essa pessoa tanto ama, que essa pessoa tanto precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos ao Senhor, porque o Senhor é dono de todo o poder, o Senhor fez a família, o Senhor fez todas as coisas, não há nada que o Senhor não possa fazer, e nesse momento o Senhor pode ir de encontro a esta vida preciosa e trazer, meu Pai, o avivamento, a unção, os dons espirituais, a Tua presença. Que o Teu Espírito venha, Senhor, levantar a muitos guerreiros e guerreiras de oração que buscam a Tua presença, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar cada pessoa nessa noite e que o Teu Espírito venha tocar esse coração. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. 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 Seja cheio do Espírito Santo nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero convidar você que quer fazer parte do nosso grupo de amigos de oração.
onde nós vamos estar intercedendo uns pelos outros. Eu quero que você venha viver o extraordinário de Deus. A unção, o poder, a presença, ter revelações, visões espirituais, coisas que Deus vai mostrar somente para aqueles que buscam a presença dele. Eu quero convidar você também para vir no domingo, 9 horas da manhã, na consagração dos filhos de Deus, esse domingo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus vai te ungir, te preparar, te capacitar. Você precisa participar dessa oração. Você quer mais de Deus? Participe dessa oração. O Pai quer te levantar nessa terra, Ele quer te abençoar. Nós vamos profetizar várias promessas de Deus sobre a sua vida e todas elas vão se cumprir, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.